Seja bem-vindo ao Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly, estarei aqui com você em mais uma aula de Direito Constitucional, nossa aula introdutória, onde nós veremos um pouco de teoria. Mas aqui não ficaremos só na teoria não. Na próxima aula a gente vai mostrar exercícios de como a sua banca pode cobrar você em questões. Bom, vamos partir para as nossas aulas aqui práticas, abrir o nosso mapa mental aqui da nossa aula 1. A gente vai entender aqui no primeiro momento o que é o direito, né? Direito como conjunto de prescrições aí que vai disciplinar, vai organizar a nossa vida em sociedade. Ele vai levar prescrições que, na verdade, são regras aí de juridicidade, ou seja, vai ter um caráter jurídico, que é diferente daquelas demais regras que a gente tem no nosso comportamento social do dia a dia. Então, quando a gente fala aqui de regras de juridicidade nesse momento, a gente está pensando em uma eficácia que é garantida pelo Estado. O termo aqui, essa palavrinha bonita, juridicidade, ela vai distinguir o que é regra de direito, né, no sentido jurídico, das demais regras aqui do comportamento social, que a gente vai chamar aqui de não jurídico. Então, vamos pensar que dentro do direito nós vamos ter normas que pertencem ao sistema. Vamos aprofundar e ampliar sistemas de direito, onde eu vou ter princípios que vão garantir a minha legitimidade, assim como as regras, né, que vão trazer aí uma obrigatoriedade a ser seguida. Falar em norma jurídica, a gente tem que pensar aqui nos princípios, né, como eu mencionei, que vai ordenar a realização e principalmente falar que é a nossa maior medida possível, né? Olhar para os princípios. Vão ser mandamentos aí de otimização para ser cumpridos em diferentes graus aí, com diferentes possibilidades aí reais e jurídicas. Já no caso das regras, a gente vai pensar nelas somente podem ser ou não ser cumpridas. Ela vai fazer exatamente o que ela exige, nem mais, nem menos. Eu vou ter determinação aqui, tanto fática quanto juridicamente, sempre o que for possível. A diferença basicamente entre princípios e regra é qualitativo, né? Não no caso aí voltado para o tópico de grau. Toda norma é regra ou princípio. Então, elas vão sempre dizer o que deve ser feito e principalmente elas são formuladas com auxílio de expressões ideônticas básicas como permissão ou até mesmo proibição, fazer ou não fazer, né? O direito aqui, a gente vai estudar ele como um fenômeno histórico-cultural. Ele vai mostrar uma realidade ordenada que a sociedade é construída, pensando numa ordenação normativa de condutas a serem seguidas. A gente vai ter um sistema normativo que é estudado aí por unidades estruturais, ou seja, vamos ver ramos, né? Ramos aí com subdivisões práticas. Nós vamos ter direito público, direito social e direito privado, né? Elas vão ter divergências, claro, mas olhar para o direito constitucional nesse primeiro momento é olhar como parte do direito público. Ele tem aí sua base fundamental na organização, o funcionamento do Estado. Ele vai articular elementos primários, ele vai ter bases aí de estruturas políticas aqui no nosso entendimento, né? Então, a gente tem as normas, que a gente já mencionou, né? Que são as regras, né, os princípios, que vão buscar o quê? Harmonia, a capacidade de a gente viver em grupo, buscando o equilíbrio entre todos os elementos. Todas as demais disciplinas ali vão centrar seu ponto de apoio aqui nesse tronco que separa os demais ramos do nosso direito. Então, o direito constitucional, ele quer expor, quer interpretar, quer normatizar o quê? Princípios, normas, né? Esses princípios, normas são conteúdo aí das constituições, hein? Eles são fundamentais aqui para o Estado. E o direito constitucional é a ciência positiva das constituições. Nosso objeto aqui de estudo, quando a gente olha para o direito constitucional, é determinar as formas, né? Que vão ser tanto o Estado quanto o governo. E ele vai reconhecer os direitos individuais.
Então, a gente tem aqui o estabelecimento de poderes supremos, teremos a distribuição da competência, teremos a transmissão aí do exercício à autoridade, teremos a formulação dos direitos e principalmente das garantias, né? Que a gente está pensando tanto individuais como sociais. Nós focamos aqui no estudo sistemático, organizado, né? Com normas que vão integrar a Constituição aí do Estado. E ele vai ter que objeto aqui de estudo, né? As normas fundamentais da organização do Estado, nós teremos a estrutura, né, desse Estado, vamos ter a forma do governo, o modo de aquisição, o exercício do poder, vamos ver o estabelecimento de seus órgãos, o limite aí da atuação, veremos os direitos fundamentais do homem, as respectivas também garantias, as regras básicas, e regras básicas aqui que eu estou falando são as econômicas e principalmente sociais. A gente tem dentro da nossa formação conteúdo científico, são as disciplinas que vão organizar o direito constitucional. Temos ela, o direito constitucional positivo, ou também conhecido como particular, que ele vai ter os princípios, as normas, é uma constituição concreta e o Estado aqui vai determinar o que será interpretado, o que será sistematizado e crítica, principalmente aqui de tudo das normas. O outro ponto aqui para a gente olhar esse conteúdo é olhar o direito constitucional comparado, que ele estuda as teorias aí da norma, das normas no geral. Elas são positivas, ou seja, de vários estados, aqui estados estamos tratando especificamente de países, eles têm as suas singularidades e principalmente seus contrastes. Ele tem um cotejo aí em relação às instituições, seja elas políticas ou até mesmo jurídicas. Então, a gente vai ter uma evidência aí das semelhanças que elas existem. E aí, por fim, nós vamos ter o direito constitucional geral. Ele tem o quê? A capacidade de delinear princípios, de conceitos, de instituições. São vários os direitos positivos, né? São grupos, né? Basicamente, a gente pode falar. Ele vai classificar e, principalmente, sistematizar aí uma visão unitária. E aí a gente pode também pensar aqui em sentidos que vão compor esse constitucionalismo aqui no primeiro momento. Deixa eu até organizar aqui o nosso mapa mental e pensar aqui nesses sentidos como 4 sentidos, basicamente. Primeiro, que é o movimento político-social, né? Ele vai ter a limitação do poder estatal aqui bem forte. No segundo sentido, a gente tem imposição para os estados, que eles têm o quê? Que adotar cartas constitucionais escritas, não basta apenas ser formal, né? Na parte do dizer só, tem que estar ali no escrito. O terceiro sentido, ele vai indicar a função, a posição das constituições, basicamente, que vão ser diversas na nossa sociedade. O quarto sentido, ele vai referir-se à evolução histórico-constitucional. Um determinado estado será analisado um a um. Bom, olhar o direito constitucional e sua formação é olhar que ele não é um movimento homogêneo. Ele forma-se aí vários movimentos, mas cai em prova qual, basicamente? Esse primeiro, né? Esse primeiro movimento. Que a gente olha o quê? Na verdade, todos esses sentidos. É a origem. A gente tem que observar aqui os conceitos mais históricos, né? A gente tem a antiguidade clássica lá, principalmente o início com o povo hebreu, que tem aí um regime teocrático, onde tem detentores do poder, os governados também, né? Nesse caso também estão juntos. Eles são limitados pela lei do Senhor, ou seja, aquela lei divina, né, que normatizava tudo. Os profetas aqui tinham a legitimidade, né? Eles fiscalizavam atos dos governantes também. E se eles extrapolassem a lei do Senhor, aquela lei divina, seria colocado, né? Então essa lei divina, essa lei do Senhor, basicamente é a verdadeira Constituição nesse momento, né? Então, é um Estado com uma verdadeira Constituição no seu sentido material, mais formal. Aí, se eu olhar para esses povos, né, conceitos históricos, vou até abrir aqui os tópicos, povos primitivos, olhando, né? Nós temos leis não escritas,
eles estão mais ao lado dos costumes, né? O principal fonte do direito são os costumes nesse momento. Nós temos uma forte influência da religião, ou seja, o líder, ele representa a vontade dos deuses aqui na Terra, é a figura de Deus na Terra, né, basicamente nesse momento. Nós temos o constrangimento aqui nesse momento colocado fortemente para segurar o respeito, né, o controle ali entre as pessoas. Julgar os litígios a partir de soluções com outros casos que são parecidos, era assim que era feito o julgamento. E a democracia aqui constitucional, nós temos cidades-estados nesse primeiro momento, principalmente quando a gente fala na Grécia, né? Cidades-estados gregas, que tem a regime de participação direta, uma democracia aí direta, que a gente tem que falar, né? Essa participação aqui ativa direta dos governados, são poucos, claro, considerados aí cidadão, tem que ser considerado cidadão para poder fazer parte da condução do processo político aqui nesse momento. Quando a gente olha para Atenas, a Constituição de Solon, por exemplo, a gente tem um exemplo bem parecido de prática mesmo da racionalização do exercício do poder. E é interessante observar que nesse momento aqui da Grécia Antiga especificamente, a gente tem uma inexistência de constituições escritas ainda, não está ali escrito no papel. A gente tem a prevalência de uma supremacia de um parlamento, temos a presença aqui do parlamento. É possível modificar proclamações aqui constitucionais, ou seja, os atos, né, legislativos que são ordinários. E nós também temos a questão da responsabilidade governamental, né, ela que é analisada, criticada, principalmente porque são os detentores aqui do poder. A diferença basicamente da civilização romana com essas que eu acabei de citar, ela está no termo simples como república ou de principado, né, que são os conceitos que você vai ver aqui na nossa civilização romana acontecendo com seus princípios constitucionais, né. Já na Idade Média, quando a gente passa a observar, nós temos um documento muito importante aparecendo, chamado a Magna Carta Inglesa. Ela é o que na prática? Uma limitação do poder monárquico, né? Antes que podia-se tudo, né? O rei podia fazer tudo que ele queria. A gente vai ter uma lei agora que vai limitar tanto impostos, né, que eram cobrados exageradamente antigamente, como os próprios confiscos, né? A gente vai ter uma primazia da lei aqui dominando o nosso rolê. A gente pensa na Idade Moderna como transição agora. A gente tem algumas leis, alguns documentos que são proteção aí de direitos fundamentais, como Petition of Rights, Habeas Corpus Act e Bill of Rights, né? Eles vão fundamentar aí os princípios, direitos humanos de uma pessoa básica, né? Ele vai limitar aí o Estado agindo sobre a esfera privada. No primeiro momento aqui antigo, se a gente puder analisar a fundo, dar um pequeno resumo disso tudo, a gente tem uma limitação, um controle do poder político. A gente tem a liberdade dos indivíduos perante o Estado. Mas não há uma obrigatoriedade assim de a gente pensar em constituições escritas, como eu mencionei, né? Ele é diferente do moderno, né? Que é uma das características mais fortes que a gente vai perceber, né? Quando a gente entra no constitucionalismo moderno, eu vou colocar aqui constituições de gerações, né? A gente acabou de mencionar o antigo. Quando a gente olha para o moderno, nós temos constituições, como os Estados Unidos da América ou a própria Constituição da França. Outros escritos também, mas que não são constituições, né? São pequenos embriões, assim, estão engatinhando ainda no momento, como a Carta Magna, essa Bill of Rights, a Petition of Rights, as forais, né? Aqui a gente também consegue observar contratos de colonização aparecendo. Nós temos aqui um viés mais liberal nesse modernismo aqui. Nós temos a liberdade, nós temos proteção da propriedade privada, proteção dos direitos individuais. Eu tenho aqui o Estado que ele tenta se abster de intervir à esfera privada. Porém, a Constituição aqui, nesse momento, ela vai limitar o poder para fins garantísticos, basicamente. Ela vai separar, né, os poderes também, e ela vai trazer norma fundamental aí, vai ser uma norma suprema aí para ser seguida. Ela é válida aí para todo o ordenamento jurídico de um Estado. Lá no século XX, quando a gente observa, a gente tem um Estado que vai nascer de um Estado social de direito.
ele tem exigências e reclamos também aqui sociais, né? Nós temos uma entrada aí basicamente de uma nova postura. Que postura é essa? De prestações positivas aos indivíduos. São os direitos sociais que estão nascendo, né? É a Constituição de Weimar, né, que está vindo com força. Para olharmos essas novas formas, a gente tem que olhar as correntes aqui doutrinárias que elas vão aparecer também. Mas antes de falar das correntes doutrinárias, eu não posso esquecer que a gente tem o neoconstitucionalismo. Esse neoconstitucionalismo, ele é pós Segunda Guerra Mundial. Ele é uma resposta às atrocidades que o nazismo e o fascismo causaram na sociedade. Ele tem um fundamento aí em representar a dignidade humana. Ele traz o constitucionalismo aqui mais fraternal, de solidariedade, o que a gente chama de social mesmo, cuidado no ser humano. A gente tem um conteúdo que a gente analisa antes, né, que eram os fundamentos da organização Estado-Poder, né? E agora ele vai prever valores, né, como, por exemplo, as opções políticas, né, as gerais, que vão se direcionar às questões das desigualdades, e principalmente as específicas, né, que é o Estado que vai oferecer saúde e educação. As principais modificações aqui, pensando, a gente tem um Estado e principalmente um direito constitucional surgindo aí com muita força. Pensando em marcos aqui históricos para esse momento, a gente tem a questão do Estado Constitucional de Direito, já no século XX. Ele traz aí a legalidade como uma forma de validar todas as normas e que é compatível com as normas constitucionais. Nós temos uma mudança de paradigmas chegando aqui fortemente. O legislativo, né, constitucional, que é o que traz um Estado, né, legislativo constitucional aqui, ele tem direito para trazer para o legislativo ou para o constitucional. A gente tem um marco também que é filosófico. Esse marco filosófico ele é pós-positivismo. Ele tem a centralidade dos direitos fundamentais, ele se preocupa com questão de direito e da ética, ele traz a questão da dignidade, com as questões principalmente relacionadas à sobrevivência. Às vezes a gente viu o valor axiológico. E axiológico aqui, ele é valor, a mesma coisa que eu falar é valor, né? Por isso que eu até coloco valores axiológicos, porque é a mesma coisa, né? Um significado do outro. Os valores aqui, eles vão se basear basicamente em justiça social, moralidade e principalmente em equidade. Nosso marco teórico aqui, para a gente olhar esse neoconstitucionalismo que a gente está falando, ele é basicamente a força normativa da Constituição. Nós temos uma expansão aí de jurisdição constitucional acontecendo, onde nós temos o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Essa força normativa da Constituição aqui, ela garante a concretização dos valores. Então, não pode ser uma mera carta de intenções a serem seguidas. Ela tem que ser um conjunto de valores que deve ser realizada. A gente vai ver até um pouco mais à frente nessa aula aqui mesmo, que se for meramente seguida, não passa de um pedaço de papel, né? Se não for seguida completa, é só um pedaço de papel. Então, a gente tem que garantir que ela é realizada na prática, né? É uma força normativa, se deve seguir. Neoconstitucionalismo aqui, por incrível que a gente possa observar, a gente está falando que é a mesma coisa que falar contemporâneo, constitucionalismo aí avançado, ou de direitos, ou pós-moderno, ou pós-positivo. É a mesma coisa, a gente está falando desse neoconstitucionalismo, esse novo momento, né, que a gente olha para uma forma de olhar para as constituições. Poderes judiciários aqui, a gente vai até olhar que ele vai proteger os direitos fundamentais. A Constituição, ela entra como nosso centro do sistema jurídico. Ele tem a supremacia da Constituição, ou seja, ela tem a validade de todo o direito. Base, mãe de tudo, né? Deveres de atuação de órgãos, né? Uma direção política que ela vai oferecer. Ela é o topo do ordenamento jurídico aqui e ela tem um paradigma muito interessante que é interpretativo por todos os ramos, pode ser utilizado por todo mundo se baseia na Constituição. E ela regula aspectos totais da vida social. Muito bacana, por isso que é muito importante nós, no dia a dia, sabermos um pouco da nossa Constituição, porque ela é a mãe de tudo que é ordenado, né? De tudo que é decidido na nossa sociedade. O constitucionalismo aqui tradicional, a gente olha ele como um sistema,
né, tradicional aqui, olhando como mais fechado, limitado até de certa forma. Ele tem a letra aí da norma, mas ele tem um limite no conteúdo escrito, né? Ele é mais para interpretar, né, nesse caso. Já o neoconstitucionalismo, ele é o centro, um sistema jurídico, né? Ele tem um valor aqui normativo e aos princípios principalmente, né? A gente vai ter o destaque aqui principalmente dignidade da pessoa humana, concretizar valores, né? São os objetivos daqui. E até tem um tema bem bacana chamado patriotismo, né, constitucional, que a gente pensa às vezes que é exacerbado, né? Não leva a sério, mas na verdade não. Ele é o que a Constituição é. Ela é fruto do que o cidadão deve, né, se identificar. Eu preciso me identificar com o que está escrito na minha Constituição, né, com valores e esses princípios que lá estão. A vermas, né, é um termo que a gente utiliza como orgulho de fato, né, que a gente olha e fala, putz, a gente conseguiu superar, por exemplo, o momento que a gente viveu de fascismo extremo, né, na nossa história. E aí, quando a gente olha para a Constituição, ao identificar que lá nós temos um pouco mais de dignidade, né, em relação à pessoa humana, a gente se sente feliz, né, se sente pertencente, né, para diversas culturas, né, isso não só para alguns países, né, para diversos países deveria ser aplicado isso, né, é o objetivo quando a gente fala desse patriotismo aqui, constitucional. Bom, vamos falar das correntes doutrinárias, que ela tem a questão muito forte aqui de trazer distintas concepções aqui do direito. E claro, você que está assistindo, me acompanhando aqui nessa aula, está gostando do conteúdo, já deixa aquela chuva de likes, que é muito importante para a gente aqui continuar produzindo nossos vídeos para vocês. E aí, eu estou falando das minhas correntes doutrinárias aqui nesse momento, que ela vai trazer concepções diversas, né, do direito, onde a gente tem uma influência do direito moderno, do contemporâneo, e que aqui, interessante quando a gente olha para todos esses tipos, né, do moderno, contemporâneo, essas correntes todas que a gente vai falar aqui hoje, elas não têm uma cronologia, tanto que algumas ainda estão acontecendo ainda, né? Então, a gente tem a primeira, que é a justnaturalista. É um direito que é uno, né? Que é válido para todo lugar do mundo, tá válido? Ele é imutável, ou seja, não vai mudar com o tempo. Ele é independente da vontade humana. E ele é lei, fruto aí da razão. Não da vontade humana, né? A gente não está falando do que o ser humano quer. Há direito anterior ao positivismo, aí o positivo, né, que é aquele que é escrito, é resultado próprio da natureza, da razão que a gente está olhando, e um direito natural. Nós temos duas escolas para o justnaturalista, né? São Tomé de Aquino é a primeira escola, né, que é o direito eterno, aquele que vem de Deus, olha só, revelado parcialmente. Por quê? Pela igreja ou pela razão, né? Uma lei natural quando a gente fala de razão. E ela é própria lei de Deus. Então, a gente tem essa primeira escola aqui acontecendo. Depois, a segunda escola, nós temos o direito natural e das gentes, né? Ele entra como uma razão humana, tem características de ser mais social, e ele é desenvolvido aí por Hugo Grossio, para quem tem mais interesses aí da gente ver. Outra corrente doutrinária aí para a gente pensar é a positivismo jurídico. Ela é criada pelo Estado, ou seja, leis. Leis vai guiar aqui. Constituição aqui é fundamento de validade. A Constituição deve o quê? Ser obedecida. O direito aqui é muito diferente da moral. O direito, ele que vai legitimar as atrocidades e as barbáries, inclusive, que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Porque ele vai violar, né? A característica dele é que ele não se preocupa, então ele acaba violando os direitos humanos. O que importa aqui desse positivismo jurídico, olhando muito a fundo, né, de a gente perceber o que ele consegue caracterizar e ajudar, né? Ele impõe, via constitucionalismo, né, as leis que vão limitar o poder do Estado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente afirma que tem o poder aí constituinte originário. Ele vai elaborar uma nova Constituição. Ela é juridicamente limitada, né? Ele é adotado, por exemplo, aqui no Brasil pelo STF como uma forma de você criar normas aí hierárquicas máximas e que não há inconstitucionalidade aí nos seus atos, muito importante observar.
Nós temos uma vedação aqui no Brasil em relação à teoria da dupla revisão. Então, cuidado quando aparecem discursos querendo falar que vai mudar a Constituição, porque isso é vedado aqui. Porque o que nós temos? Nós temos que suprir uma cláusula aí que vai impedir supressão de direito. Por isso que acontece essa teoria da revisão dupla. E o que impede aqui no Brasil, né? São as cláusulas pétreas implícitas que nós temos. Ela veda revogar integralmente uma norma constitucional, ou seja, ela vai impedir uma deliberação de propostas que vão tendenciar a abolir nossas cláusulas pétreas, que são os nossos direitos já adquiridos. Então não pode, por isso que é vedado a gente fazer duplas revisões, né, da nossa Constituição. Momento Jabá Time para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Então, a gente tem aqui como exemplo esse caso que a gente trabalha aqui no Brasil. Na ótica justnaturalista, nós temos o poder constituinte aqui originário, né? Ele é limitado pelo direito natural, que é o quê? Os valores suprapositivos. Então, nós temos decorrentes aí da nossa razão humana. Então, logo, o direito não vai se limitar pelas regras criadas pelo Estado, tá? Ele é resultado da natureza humana. Então, a gente tem o poder constituinte originário, ele tem limites que são impostos pelo direito natural, que tem valores fundamentais que vai ser guiados pela vida, pela liberdade e principalmente pela intimidade e muitos outros, claro. Esse poder constituinte originário aqui, ele no positivismo, ele é juridicamente ilimitado. Essa é uma opção para a gente observar. Já a terceira via, que é o pós-positivismo, nós temos um olhar de aperfeiçoar o positivismo, né? Ele é um direito que não se encontra ali isolado da moral. Ele vai considerar na moral a criação, a aplicação do quê? Dos princípios. Quais são? A dignidade humana e a igualdade. Alguns marcos históricos que a gente pode ver como exemplos que isso aconteceu é a Constituição Alemã, que tem a Lei Fundamental Bonn, né? E a Constituição italiana. Eles não vão aceitar mais atrocidades, né? Lembrando dos momentos que acabamos vivendo, né? Nazismo, fascismo, isso não é mais tolerado, né? A gente tem essas constituições aí servindo como exemplos de apoio, né? Aí a gente vai olhar agora um pouco mais a fundo e estudar e compreender que além dessas correntes doutrinárias, nós tivemos sentidos e temos ainda, né, sentidos evolutivos para olhar, né, a Constituição. Quando a gente para olhar, o sentido sociológico é aquele que a gente tem a Constituição como fato social. Ele não é uma norma jurídica, ele tem caráter material. A verdade aqui é a verdadeira essência, né, que a gente tem. Não um caráter formal, né, como foi criado apenas. Ele tem um pensador aí, um historiador muito importante aqui, que vai nomear e vai desenvolver estudos, que é Lassalle. Ele vai ter a Constituição real e efetiva, né? Ele vai se preocupar com a soma dos fatores reais de poder, que vão ser reflexos das relações de poder, claro, pensando no âmbito do Estado. Nós temos as forças aqui que vão guiar, né? Sejam elas econômicas, sociais, políticas e religiosas. Nós temos um cenário do que na época, né? Olhando para onde Lassalle estava vivendo. Nós temos um choque de interesses aqui, onde nós temos diversos atores aqui dentro do processo político, seja a monarquia, o exército, a aristocracia, as indústrias, né? Os industriais, os banqueiros aqui, a pequena burguesia, até mesmo a classe operária, cada um querendo o seu interesse próprio, né? Aí nós temos aqui a Constituição, ela vem e entra com que sentido, né? Um sentido real, efetivo, onde a gente tem um equilíbrio instável, né, entre eles. Nós temos resultantes de fatores reais do poder, né, como uma expressão escrita, e um verdadeiro direito. Ele apresenta como real sentido aqui como verdadeiro direito.
Caso ele não se concretize aqui, nós temos só uma mera folha de papel. Eu falei que ia falar ainda sobre isso hoje. Ele só é uma mera folha de papel. E aí, se eu tiver um conflito, né? Constituição real com folha de papel, vence, claro, a real, nesse caso aqui, nesse sentido sociológico. Nós temos a evolução do constitucionalismo aqui, que tem o objetivo de criar constituições escritas aqui. Lembrando que Constituição, a gente já vê formas de Constituição desde a época lá dos povos primitivos, né? Então, ele fala que as constituições escritas é uma forma de evolução, não como criação, né? A gente já tem a Constituição há muitos anos, né? Muitos. No sentido político, agora nós vamos ter um pensador chamado Carl Smith. Ele é fruto aí da vontade do povo, né? Essa Constituição, ela é o povo que aqui que é titular dessa Constituição. Ele tem uma teoria aqui decisionista, voluntarista, né? Que ele tem a decisão política fundamental, ela vai estruturar e vai organizar os elementos sociais do Estado. Ele tem uma validade aqui, uma decisão política que lhe dá basicamente a sua existência, o seu ato de existir. Não é a justiça aí das suas normas, tá? Mas nós temos um ponto de interesse aqui. A Constituição, ela é como um produto, uma vontade titular do poder constituinte, né? O povo aqui tá na frente também. E falar aí nas constituições aqui nesse sentido político, a gente olha também as matérias que têm grande relevância jurídica na organização do Estado. Nós temos as leis constitucionais aqui também aparecendo, até como forma de fazer um versus, né? Constituição versus leis constitucionais. As leis constitucionais, ela parte mais formalmente do texto constitucional. Então, nós temos uma concepção política que vai classificar as normas, nesse caso, entre materialmente, né, constitucionais, que são a Constituição de um lado, materialmente falando, e formalmente nós temos as leis constitucionais. E aí nós temos, fechar esse sentido aqui mais político dessa forma, observando ainda de uma certa forma um pouco mais política a forma. O sentido jurídico, quando a gente passa a observar, ele é formado aí pelo pensador Hans Kelsen. Ele tem a teoria pura do direito. O direito aqui ele é uma norma jurídica, né? A Constituição é uma norma jurídica pura e sem cunho sociológico, político, filosófico. Basicamente, ele tampa os olhos para tudo que veio, né? Dos outros sentidos. Nós temos uma norma superior, que é fundamental e principalmente em relação ao Estado. Ela limita, claro, a atuação estatal, isso não se perde. Ela vai estabelecer direitos e garantias individuais. E a Constituição não retira o fundamento aí da validade, tá? Dos fatores reais do poder. Isso é muito importante a gente observar. Nós temos que observar que a validade aqui, nesse caso, ela vai se formar por alguns sentidos. Então, a gente tem o sentido aqui lógico-jurídico, que é basicamente a norma hipotética, né, fundamental, ou seja, ela não é real, né, ela é imaginada. Então, ela não possui um enunciado explícito, e é uma ordem, basicamente. Ele vai falar, obedeça-se à Constituição positiva. Quando eu falo imaginada aqui nesse caso, ela é meio transcendental, né, do jurídico positivo. Quando eu penso num outro sentido para esse sentido aqui, para colocar a validade, né? O sentido jurídico positivo, ela é uma norma positiva suprema, né? Agora a gente volta a falar um pouco mais aqui, que regula a criação de todas as outras. Ela é um documento bem solene e que tem uma alteração, né? Mediante procedimento especial. Isso a gente tem como exemplo de Constituição a nossa própria Constituição de 1988, né? Que aqui no Brasil a gente vê que ela segue esse sentido jurídico positivo. Pode cair, temas, ótimos temas para cair, né? Em perguntas de questões. O fundamento e a validade do sentido jurídico aqui, quando a gente fala, está na hierarquia que existe entre elas, entre essas normas. A norma apoia na imediatalidade a outra que é superior, né? Uma outra norma acaba se apoiando, né, na Constituição. A Constituição positiva escrita, ela tem o fundamento, uma norma hipotética fundamental. Ela é pressuposta e ela principalmente é imaginada, né? E por fim, o último sentido é o sentido cultural, que foi desenvolvido aí pelo pensador Meirelles Teixeira
ele tem como objeto cultural, né, a Constituição aqui como parte da cultura. Então, o direito não vai ser, nesse caso, real, ou seja, quando a gente fala de real, a gente está falando de seres reais que pertencem à natureza, não é a relação, né? O ideal, né, que nem quantidade a gente está olhando, nem essência, e quantidade que até mesmo números, tá? Ou figuras matemáticas, né? Ou nem essência, que são seres ideais, né? Que a gente pensa imutáveis, que existe fora do tempo, espaço. Não, a gente não está falando disso. E muito menos normas jurídicas que vão variar no tempo, no lugar, com o povo ou história. E também a gente não olha que não é direito aí como puro valor. Suas normas vão apenas e tentam somente concretizar ou realizar algum valor. Nós temos a classificação aqui de seres que Teixeira vai utilizar como reais, ideais, os valores, né, principalmente os objetos culturais, que o direito o direito é, ó, objetos culturais, que são produto da atividade humana. Então, o direito se reconhece por ser isso, né, produto da atividade humana. E olhar para a Constituição agora, ela se torna total. Veja só, ela é condicionada pela cultura do povo, ela atua condicionante dessa mesma cultura, né? Ela abrange todos os aspectos da vida, né? Da sociedade, do Estado, e ela vai combinar concepções anteriores, seja sociológica, política ou até mesmo jurídica. Vale muito a pena a gente continuar se aprofundando, e é pensando nisso que eu te convido já a se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas que nós vamos ter aqui no canal. Deixa chuva de likes, nos vemos até mais. Tchau, tchau.